Olá, gente linda, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um grupo, a nossa videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E é a primeira videoaula de 2026. Esse ano nós vamos fazer uma imersão muito legal, gente. Além de estarmos estudando um caso de histeria, três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, né? Esse é o volume 7. Também iremos aí fazer uma outra imersão ainda esse ano, é, no volume 8, Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, 1905, volume 9, Gradiva de Jensen e Outros Trabalhos, 1906 a 1908, e volume 10, Duas Histórias Clínicas, O Pequeno Hans e O Homem dos Ratos, 1909, e o volume 11, fechando com o volume 11 em dezembro, estaremos aí entrando cinco lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos, 1910. Então, a partir dessa aula de hoje, que vocês estão tendo essa primeira aula, nós iremos fazer uma imersão em quatro livros, volume 7, esse que nós estamos estudando, volume, volume 8, 9, 10 e 11, ou seja, quatro livros nós iremos fazer uma imersão aí no decorrer desse ano. Parece que vai ser rápido, né? Não é, não. Vai ser uma travessia realmente. Então, muito obrigado a você que está aqui iniciando essa primeira videoaula de 2026. Não sei como foi o Natal, o novo de vocês, espero que tenha sido bom. Embora nós saibamos que são datas assim um pouco delicadas, né? Para pessoas às vezes que passam por uma situação de perda e muitas vezes chega essa data, a pessoa fica um pouco dolorida. Então, para você que passou um bom Natal, uma boa entrada de ano, muito bom que você está aqui e vamos aí fazer juntos essa travessia, juntamente nas obras, nesses textos maravilhosos, densos e profundos de Sigmund Freud. Também, quarta-feira agora iniciamos a nossa turma do nosso grupo de estudos, que também faz parte aí da formação de você, meu querido aspirante, que faz parte dessa escola, das obras de Melanie Klein. Também vai até 30 de dezembro desse ano. São quatro volumes que nós iremos estudar, iremos ali fazer uma imersão, e também teremos somente duas lives por conta dessas quatro obras, né? Ao findar os primeiros dois volumes, teremos uma live falando de toda aqueles compêndios, e no final aí dos dois últimos volumes também teremos uma live no dia 30, tá, gente? Então, sem mais delongas, hoje iremos estudar na página 128, as aberrações sexuais. O fato da existência de necessidades sexuais do homem e no animal expressa-se na biologia pelo pressuposto de uma pulsão sexual. Segue-se nisso a analogia com a pulsão de nutrição, a fome, a falta de linguagem vulgar. No caso da pulsão sexual, uma designação equivalente à palavra fome, a ciência vale-se para isso de libido. Opinião popular faz para si representações bem definidas da natureza e das características dessa pulsão sexual. Ela estaria ausente na infância. Far-se-ia sentir, na época, em conexão com o processo de maturação da, da puberdade. Seria estereotizada nas manifestações de atração irresistível que um sexo exerce sobre o outro. E seu objetivo seria a união sexual, ou pelo menos os atos que levassem nessa direção. Mas temos plena razão para ver nesses dados uma imagem muito infiel da realidade. Olhando-os mais de perto, consta-se que estão repletos de erros, imprecisões e conclusões apressadas. Introduzamos, introduzamos aqui dois termos. Chamemos de objeto sexual a pessoa de quem provém a atração sexual e o alvo sexual, a ação para a qual a pulsão impele. Assim, fazendo a observação cientificamente esquadrinhada, mostrará um grande número de desvios em ambos o objeto sexual e o alvo sexual, e a relação entre
E a relação desses com a suposta norma exige uma investigação minuciosa. Então, Freud está falando aqui da questão da libido, né? Da questão dessa pulsão sexual. Todos nós temos ela, todos nós, né? Quando falamos de libido em psicanálise, estamos falando de prazer, né? Às vezes a pessoa tem o prazer de determinado alimento, isso tem uma questão libidinal ali. Ou, mas quando Freud fala de o objeto, né? Aquela pessoa e o alvo, né? Freud já está ali delimitando aquele prazer. E essa força que um tem sobre o outro, né? Nós vamos ver mais à frente, né? O Reich também vai explorar isso. Eu acredito que eu botei na bibliografia de vocês alguma coisa falando sobre o Reich, né? Essa, essa energia libidinal que esse outro tem sobre a minha pessoa, que é irresistível, ficar perto dela, ouvir a voz dela, porque exerce. Não, não é nada disso. A questão é que são químicas que estão ali se entrelaçando, são químicas que estão ali se conectando, e um se sente atraído pelo outro. É isso que o Freud está aqui nomeando. Desvio com respeito ao objeto sexual. A teoria popular sobre a pulsão sexual tem seu mais belo equivalente na fábula poética da divisão do ser humano em duas metades, homem e mulher, que aspiram unir-se no novo amor. Por isso, causa grande surpresa tomar conhecimento de que há homens cujo objeto sexual não é a mulher, mas o homem, e mulheres para quem não o homem, e sim a mulher, representa o objeto sexual. Diz dessas pessoas que são do sexo contrário, ou melhor, invertidas. Chama-se o fato de inversão. O número de tais pessoas é bastante considerável, embora haja dificuldade em apurá-lo com precisão. Quem puder ler o livro de Regina Navarro Lins, As Novas Formas de Amor, se enquadra, se encaixa perfeitamente nesse texto aqui, né? Há pessoas que o objeto sexual dela é do próprio universo dela. Ela sente atração por alguém do próprio universo dela. E Freud não vê nenhum problema nisso. Quem puder ler esse livro. O livro dela é As Formas de Amor. As Novas Formas de Amor. Se encaixa perfeitamente nesse texto aqui que eu acabei de ler com vocês. A inversão, página 129, né? Ele vai trabalhar isso aqui agora. O comportamento dos invertidos. As pessoas em questão comportam-se de maneira muito diversificada em vários aspectos. Podem ser invertidos absolutos, ou seja, seu objeto sexual só pode ser do mesmo sexo, enquanto o sexo oposto nunca é para eles objeto de anseio sexual, mas antes deixa frios ou até lhes desperta a aversão sexual. Quando se trata de homens, a capacita de praticar o ato sexual normal, ou então não extrai dessa prática nenhum gozo, não sente atração. O homem que sente atração por outro homem não sente atração por mulheres. Não sente, não há um investimento libidinal ali. O investimento libidinal dele está naquele outro homem, ou, no caso da mulher, uma outra mulher, mas não sente, como Freud está dizendo aqui, não há um anseio, não há um gozo, não há uma química. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não adianta forçar que não tem química ali. Não tem. Pode ser invertidos hermafroditas sexuais, ou seja, seu objeto sexual tanto pode pertencer ao mesmo sexo quanto ao outro. Falta inversão. Portanto, o caráter é de exclusividade. C.
Podem ser invertidos ocasionais, ou seja, em certas condições externas, dentre as quais destaca-se a inascibilidade do objeto sexual normal e a imitação. E a imitação, elas podem tomar como objeto sexual uma pessoa do mesmo sexo e encontrar satisfação no ato sexual com ela. Os invertidos mostram ainda um comportamento variado no juízo que fazem da peculiaridade de sua pulsão sexual. Alguns aceitam a inversão como algo natural, tal como os normais aceitam a orientação de sua libido, e defendem energicamente sua igualdade de direito com os normais. Outros, porém, rebelam-se contra o fato de que sua inversão e assim sentem como uma compulsão patológica. Sim, alguns agem de maneira natural, outros têm aí já uma questão de uma compulsão, né? Essa necessidade, essa fome, essa sede de ter que realmente ter o ato com esse outro da mesma orientação sexual. Então, alguns se vê, né? Uma vez eu vi um caso de um rapaz que ele falou que não podia entrar no banheiro de homens, que ele tinha crise, só de sentir o cheiro, ele tinha crise, né? Então, ele criou um meio, um método de poder ter um ato sempre, de preferência, se possível, fosse todos os dias, com homens diferentes. Mas ele disse que tinha problemas de entrar no banheiro masculino. Concepção da inversão. Outra, outros concernem as relações temporais. O traço da inversão pode vir de longa data no indivíduo até onde a sua memória consegue alcançar, ou só ter feito notar em determinada época, antes ou depois da puberdade. Então Freud está dizendo aqui que a questão do homossexual, né, tem uns que não lembram. Quando foi que se deu conta que ele era? Outros, às vezes, vai se descobrir homossexual depois de uma certa idade. Então, Freud está dizendo aqui que não tem, né? Alguns vão se autorizar na adolescência, outros após a adolescência, outros de uma maneira tardia. Mas ele diz que não tem aqui algo específico. Olha, agora ele se tornou gay. Freud vai dizer, não, não tem isso. Pode acontecer na adolescência, pode acontecer na adolescência, sempre na adolescência é a questão da descoberta, né? Ou pode acontecer depois da adolescência, ou então na vida adulta. Às vezes a pessoa já constituiu família, tem filhos, e de repente ele se descobre que há prazer por outro homem ou por uma outra mulher. Então não tem aqui um manual, um mapa, olha, nesse momento aqui ele se tornou gay. Não tem isso, Freud vai dizer que não tem. Esse caráter pode converter-se por toda a sua vida, ou ser temporariamente suspenso, ou ainda constituir um episódio no caminho para o desenvolvimento normal, e pode exteriorizar-se pela primeira vez em épocas posterior da vida. Após um longo período de atividade sexual normal, observou-se também uma oscilação periódica entre o objeto sexual normal e o invertido. Particularmente, interesses são os casos em que a libido se altera no sentido da inversão, depois de ter uma experiência penosa com o objeto sexual normal. Ou seja, alguns, né, tem às vezes uma pessoa, tem ali uma trajetória com alguém, mas ele se vê que ele não tem uma libido investido naquela pessoa de outro sexo, no caso, um homem para com mulher, uma mulher para com um homem. E de tantas tentativas, ele vai se perceber e onde ele vai, né, aquela questão do sujeito se encontrar, se aceitar, ele
Tem uns que até tenta mascarar, né? Tenta mascarar durante um tempo, mas o Freud está dizendo, a libido dele não está aqui, está em outro universo. Não está aqui, é a libido, gente, é a libido. Preste atenção nessa palavra. Aonde está investida essa libido? Às vezes está em outro lugar e vai levar um tempo. Peço a atenção de vocês para essa palavra que o Freud está batendo na tecla. O Lacan vai retornar esse ponto aqui, tá? A Melanie Klein também vai retornar essa questão do investimento libidinal, tá bom? Mas o Freud está dizendo, olha só, o objeto sexual dele não é uma mulher. O objeto sexual dela não é um homem. Freud está dizendo que a questão do investimento, a questão do homossexual, o investimento libidinal dele está em alguém do mesmo sexo. Guardem isso. E quando Freud fala de investimento libidinal, não é somente, guardem isso. A gente vai voltar a isso, a esse texto, é, é, as cinco lições, que é o volume 11 de psicanálise, onde o Freud vai falar de novo dessa questão da libido. Guardem isso, gente, por favor. A questão libidinal é, é o objetivo. É aquilo ali que eu quero. É aquela pessoa que eu quero. Então, não adianta, tá? E ali tem uma questão de química, tem uma questão de tesão, tem uma questão de aposta. Então, peço a vocês, por favor, é a questão libidinal. Às vezes, você que está assistindo essa aula aqui, tem uma questão libidinal. Você tá, você não está pagando só um curso, você está investindo uma libido aqui nessa formação. Você que está assistindo essa aula aqui gravada, tá? Tem uma questão aqui de investimento libidinal. Se sua libido não estivesse aqui, você não estaria aqui. Um outro exemplo de investimento libidinal é a análise. O paciente não tem só uma transferência com a figura do seu analista, ele também tem um investimento libidinal com a figura do analista dela. Ela não vai à análise somente por ir. Há uma pulsão sexual ali, há algo que impulsiona ela para ir para a análise. Então, a transferência dela é um conjunto de uma força maior. Não é uma transferência por transferência. O paciente não fala em análise por falar. Tem ali uma questão libidinal também. O prazer de querer falar com o seu analista. Então, guardem isso. Peço isso a vocês, por favor. Dúvida desse capítulo, volta, coloque no grupo. No grupo, vamos interagir. Estamos numa escola, estamos numa formação, vamos interagir. Muitos autores se recusariam a reunir num só conjunto os casos aqui enumerados e prefeririam frisar as diferenças em vez de semelhanças entre esses grupos, o que se prende à sua maneira favorita de encarar a inversão. No entanto, por mais legítimas que sejam essas distinções, é impossível desconhecer que todos os graus intermediários são abundantemente encontrados, de modo que o estabelecimento de séries como que impõem por si só. Concepção da inversão, a primeira a apreciação da inversão constitui em concebê-la como um sinal inato da degeneração nervosa. Estava em consonância com o fato de os, os observadores médicos terem deparado com ela pela primeira vez em doentes nervosos ou pessoas que davam a impressão de sê-lo. Essa caracterização contém dois elementos que devem ser apreciados separadamente: o caráter inato e a degeneração. A degeneração está exposta às objeções que levantam, em geral, contra o uso indiscriminado dessa palavra. Tornou-se costume imputar à degeneração todos os tipos de manifestação patológica.
que não sejam de origem diretamente traumática ou infecciosa. A classificação dos degenerados feita por Magnan faz com que nem mesmo a mais primorosa conformação geral da função nervosa fique excluída e da aplicabilidade do conceito de degeneração. Nessas circunstâncias, pode-se indagar que o benefício que no novo conteúdo possui em geral, o juízo de degeneração parece mais oportuno falar em degeneração apenas quando houver uma conjunção de muitos desvios graves em relação à norma. Dois, a capacidade de funcionamento e de sobrevivência parecer em geral gravemente prejudicada. Vários fatores permitem ver que os invertidos não são degenerados, nesse sentido legítimo da palavra. Um, encontra-se a inversão em pessoas que não exibem nenhum desvio grave da norma. Dois, do mesmo modo, encontramos-la em pessoas cuja eficiência não está prejudicada e que, inclusive, se destacam por um desenvolvimento é, intelectual e uma cultura ética particularmente elevados. Se abstrairmos os pacientes encontrados em nossa experiência médica e procurarmos abarcar um horizonte mais amplo, depararemos em duas direções, com fatos que impedem que se conceba a inversão como um sinal de degeneração. É preciso considerar que os povos antigos, no auge de suas culturas, a inversão era um fenômeno frequente, quase que uma instituição dotada de importantes funções. Ela é extremamente difundida em muitos povos selvagens e primitivos, ao passo que o conceito de degeneração comum restringe-se à civilização elevada. E mesmo entre os povos civilizados, o clima e a raça exercem a mais poderosa influência sobre a disseminação e juízo que se faz da inversão. Então, Freud está aqui dizendo, né? Ele fez o trabalho de casa, fez a pesquisa. A questão do homossexual sempre existiu desde os povos antigos e das culturas mais elevadas de seus tempos, né? Ele vai falar sobre a questão da intelectualidade deles. Aliás, né? Quem eu nunca vi, né? Eu nunca vi, né? Seria um erro falar isso aqui, mas em meu percurso analítico, os pacientes que eu tive, né? Que eram é, homossexuais, sempre apresentou uma certa cultura elevada. Sempre apresentou, né, um certo requinte, uma certa refinamento dos seus gostos culturais, né? Todos que eu conheci, que eu atendi, né, sempre mostrou-se pessoas assim de uma certa cultura e também de bons gostos pessoais muito bons. Caráter inato, né? Página 132. Então, gente, qualquer dúvida sobre essa aula, peço a vocês, por favor, não deixem de trazer para o grupo, por favor, gente. Como é compreensível o caráter inato só é alegado no tocante à primeira e mais extrema classe dos invertidos? E, na verdade, com base na asseveração dessas pessoas de que em nenhum momento de sua vida mostrou-se a elas outra orientação de pulsão sexual? Já a existência das duas outras classes, especialmente a terceira, os invertidos ocasionais, dificilmente se compatibiliza com a concepção de um caráter inato. Por isso, os que sustentam essa opinião tendem a separar o grupo dos invertidos absolutos de todos os demais, o que tem como consequência a renúncia a uma concepção universalmente válida da inversão. Assim, a inversão teria um caráter inato, numa série de casos, enquanto noutros poderia ter se originado de outra maneira. O oposto disso é a concepção alternativa
de que a inversão é um caráter adquirido da pulsão sexual, ela se apoia nas seguintes considerações. Na vida de muitos invertidos, mesmo absolutos, pode-se demonstrar a influência de uma impressão sexual prematura, cuja consequência duradoura é representada pela inclinação homossexual. Na vida de muitos outros, é possível indicar as influências externas favorecedoras e inibidoras que levaram, em época mais prematura ou mais tardia, à fixação na inversão. Relacionamentos exclusivos com o mesmo sexo, companheirismo na guerra, detenção em presídios ou riscos da relação heterossexual, celibato, fraqueza sexual e etc. A inversão pode ser eliminada pela sugestão hipnótica, o que seria assombroso numa característica inata. Isso aqui é muito sério, é o que acontece dentro de muitas igrejas, né? Alguns vai ao suicídio. Pode, como diz o Freud, ele pode ter aí um comportamento heterossexual por um tempo, mas ele não vai negar sua verdadeira natureza. Ele pode ter aí tempo, mascarar que ele é hétero, mas em algum dado momento, não é recaída, não é fraqueza, ele vai assumir. Você não dá para negar a real natureza por muito tempo. Dentro dessas perspectiva, pode-se até contestar a própria existência de uma inversão inata. É possível objetar a Veloc, em 1915, que em um exame mais rigoroso dos casos reivindicados em prol da inversão inata, provavelmente também traria à luz uma vivência da primeira infância que foi determinada por uma orientação de libido. Essa vivência simplesmente não se teria preservado na memória consciente da pessoa, mas seria possível trazê-la de volta, lembranças mediante a influência apropriada. Segundo esses autores, a inversão só poderia ser qualificada como uma variação frequente da pulsão sexual, possível de ser determinada por uma quantidade de circunstâncias externas de vida, mas aparente certeza a ser adquirida chega ao fim através de observação contrária, de que muitas pessoas ficam sujeitas às mesmas influências sexuais, inclusive na meninice, sedução, masturbação mútua, sem por isso se tornarem invertidas ou assim continuarem permanentemente. Somos, portanto, somos, portanto, impelidos à suposição de que a alternativa inato adquirido é incompleta ou então não abarca todas as situações presentes na inversão. Então Freud vai dizer, será que realmente o meio, né? Ele foi criado por várias mulheres, várias meninas, ele vai ser gay? Será? Ou, nossa, ela só brincava de carrinho com menino, então ela vai ser lésbica. Sério, Freud não pensava dessa maneira. Ele não via assim. Ele não via dessa maneira. A explicação da inversão, nem a hipótese de que a inversão é inata, nem tampouco a conjectura alternativa de que é adquirida, explicam sua natureza. No primeiro caso, é preciso dizer o que há nela um inato para que não se concorde com a explicação rudimentar de que a pessoa traz consigo, em caráter inato, o vínculo da pulsão sexual com determinado objeto sexual. No outro caso, cabe perguntar se as múltiplas influências acidentais bastariam para explicar a aquisição da inversão, sem necessidade que algo no indivíduo fosse ao encontro delas. A negação desse último fator, segundo nossas colocações anteriores, é inadmissível. O recurso da bissexualidade, desde Lidstone, Kiernan, 1888,
Tem se recorrido para esclarecer a possibilidade de uma inversão sexual? Há uma série de ideias que contêm uma contradição das opiniões populares. Estas admitem que o ser humano ou é homem ou é mulher. A ciência, porém, conhece casos em que os caracteres sexuais parecem confusos e é, portanto, difícil determinar o sexo. Antes mesmo nada no campo anatômico, a genitália dessas pessoas combinam características masculino e feminino, hermafroditismo. Em casos raros, os dois tipos de aparelho sexual coexistem plenamente desenvolvidos, hermafroditismo verdadeiro, porém, com muitos mais frequência, acho-se ambos atrofiados. Mas a importância dessa anormalidade está em que elas facilitam de maneira inesperada a compreensão da formação natural. É que certo grau de hermafroditismo anatômica constitui a norma e no indivíduo masculino ou feminino de conformação normal faltam vestígios do aparelho do sexo oposto que persistiram sem nenhuma função como órgãos rudimentares, ou que modificaram para tomar a seu encargo outras funções. Então, o Freud vai questionar aqui, né? Ele vai perguntar aqui, vem cá. Aliás, essa dúvida até mesmo de qualquer psicanalista freudiano, né? Até Lacan também tem essa dúvida. Se a genitália define o sexo, né? Freud vai afirmar até o final da obra dele, toda a obra dele, né? A última obra do Freud é Moisés e Monoteísmo, Esboço de Psicanálise e Outros Trabalhos, que é o volume 23. Freud vai dizer que nós somos bissexuais, mas quem tem uma tendência bissexual muito acentuada é a estrutura histérica. Guardem isso. Quem tem ali uma tendência bem acentuada para a questão bissexual é a estrutura histérica. Guardem isso. Há ali uma perversão acentuada da estrutura histérica. O objeto sexual dos invertidos, a teoria do hermafroditismo psíquico, pressupõe que o objeto sexual dos invertidos seja o oposto do normal. O homem invertido sucumbiria, como a mulher, ao encanto proveniente dos atributos masculinos do corpo e da alma. Sentir-se-ia como uma mulher buscaria o homem. No entanto, por melhor que isso se aplique, toda uma série de invertidos ainda está longe de revelar uma característica universal da inversão. Não há dúvida alguma de que uma grande parcela dos invertidos masculinos preserva o caráter psíquico da virilidade, traz relativamente poucos caracteres secundários do sexo oposto e, com efeito, busca em seu objeto sexual traços psíquicos femininos. Vou ler de novo. Com efeito, busca o seu objeto sexual traços psíquicos femininos. O homossexual ele tem traços psíquicos, ele tem na sua psique traços do universo feminino. Guardem isso, página 136. Não fosse assim, seria incompreensível o fato de prostituição masculina, que hoje, como na antiguidade, se oferece. Aos invertidos copiar as mulheres em todas as exteriorizações da indumentária e do porte. Tal imitação, de outro modo, ofenderia necessariamente o ideal dos invertidos. Nos gregos, entre os quais os homens mais viris figuram-se dentre os invertidos, está claro que os que inflamavam o amor do homem não era o caráter masculino do efebo, mas sua semelhança física com a mulher, bem como seus atributos anímicos femininos, a timidez, o recanto e a necessidade de ensinamentos e assistência. Mas mal se tornava homem, o efebo
deixava de ser objeto sexual para o homem, e talvez ele próprio se transformasse numa amante de Éfebos. Nesses casos, portanto, como em muitos outros, o objeto sexual não é do mesmo sexo, mas a conjugação dos caracteres de ambos os sexos, com que um compromisso entre uma moção que anseia pelo homem, outra que anseia pela mulher, com a condição imprescindível da masculinidade do corpo, da genitália, e por assim dizer, o reflexo especular da própria natureza bissexual. A situação é de menos ambígua das mulheres, entre as quais as invertidas ativas exibem com particular frequência os caracteres somáticos e anímicos do homem e anseio pela feminilidade em seu objeto sexual. Muito embora também, nesse caso, um conhecimento mais estreito pudesse revelar uma variedade maior. O alvo sexual dos invertidos, né? O fato importante a ser retido é que, em, de modo algum, se pode chamar de uniforme a meta sexual dos invertidos. Nos homens, a relação sexual coincide em absoluto com a inversão, a masturbação, e é com igual frequência seu alvo exclusivo, restrições ao alvo sexual, a ponto de ele ser um mero extravamento em emoção, são aqui ainda mais comuns do que no amor heterossexual. Também entre as mulheres invertidas são múltiplos os alvos sexuais, parecendo privilegiado entre elas com o contato da mucosa. Sim, a mulher é mais delicada uma com a outra, né? E o modo como é tratado a, a genitália de uma mulher pela outra mulher, existe ali muita delicadeza, né? Essa são os discursos de muitas mulheres que se sentem, né, atraídas por outra. Conclusão. É verdade que vemos impossibilidade de esclarecer satisfatoriamente a origem da inversão a partir do material apresentado até agora, mas podemos notar que dessa indagação chegamos a um conhecimento de que talvez se revele mais o importante para nós do que uma solução da tarefa acima. Chamou-nos a atenção que imaginávamos como demasiadamente íntima a ligação entre a pulsão sexual e o objeto sexual. A experiência obtida nos casos considerados anormais nos ensina que neles há entre a pulsão sexual e o objeto sexual apenas uma solda que corríamos o risco de não ver em consequência a uniformidade do quadro normal, em que a pulsão parece trazer consigo o objeto. Assim, somos instruídos a afrouxar o vínculo que existe em nossos pensamentos entre pulsão e objeto. É provável que, de início, a pulsão sexual seja independente de seu objeto, e tampouco deve ela sua origem nos encantos desses. Animais e pessoas sexualmente imaturas com objetos sexuais. Enquanto as pessoas cujos objetos sexuais não pertencem ao sexo normalmente apropriado, ou seja, os invertidos, afigura-se a observar como uma coletânea de indivíduos, talvez bastante válidos em outros aspectos, os casos em que se escolhem pessoas sexualmente imaturas, crianças, com objetos sexuais desde logo encarados como aberrações eh, esporádicas. Só excepcionalmente as crianças são objetos sexuais exclusivos. Em geral, passam a desempenhar esse papel quando um indivíduo covardemente ou impotente presta-se a usá-las como substituto, ou quando uma pulsão urgente
imprescindível, não pode apropriar-se no momento de nenhum ou objeto mais adequado, ainda assim é esclarecedor sobre a natureza de a pulsão sexual o fato de ela admitir tão ampla variação e tamanho rebaixamento de seu objeto, coisa que que a fome muito mais energicamente agarrada ao seu objeto, só permitiria nos casos mais extremos. Uma observação similar é válida quando a relação sexual com animais, que não é nada rara, sobretudo entre os camponeses, onde a atração sexual parece ultrapassar a barreira da espécie. Por motivos estéticos de bom grado, se atribui essas e outras aberrações graves da pulsão sexual à loucura. Mas isso não é possível. A experiência ensina que não se observam entre os loucos quaisquer perturbações da pulsão sexual, diferente das encontradas entre os sadios, bem como em raças, classes inteiras, assim como os mais insólidas frequência, encontra-se o abuso sexual contra as crianças, entre professores e pessoas que cuidam de crianças, simplesmente porque eles se oferecem a melhor oportunidade. Para isso, os loucos apenas exibem tal aberração em grau de intensificado, ou, então, o que é particularmente significativo, elevado a uma prática exclusiva e substituindo a satisfação sexual normal. Essa curiosidade, essa curiosíssima relação entre as variações sexuais e a escala que vai da saúde à perturbação mental dá o que pensar. Eu opinaria que este fato ainda por esclarecer seria uma indicação de que as moções da vida sexual, mesmo normalmente, encontram-se entre menos dominadas pelas atividades anímicas superiores. Segundo minha experiência, quem é mentalmente anormal em algum outro aspecto, seja em termos sociais ou éticos, habitualmente também o é em sua vida sexual. Mas muitos são os anormais na vida sexual, que em todos os outros pontos correspondem à média e que passaram pessoalmente pelo desenvolvimento cultural humano, cujo ponto mais fraco continua a ser a sexualidade. Ora, como resultado mais genérico dessas discussões, extrairíamos o entendimento de que uma grande quantidade de condições e um número surpreendente elevado de indivíduos, a índole e o valor do objeto sexual passa para o segundo plano. O essencial e constante da pulsão sexual é alguma outra coisa. Então, Freud está dizendo aqui, está nos mostrando aqui, fechando aqui, dentro desse estudo das aberrações sexuais, ele vai falar da questão dos homossexuais, vai falar aqui dos pervertidos, dos professores, cuidadores. Ele vai dizer: há um grau de loucura aqui, há um grau de perversidade aqui. E não é somente uma questão ética e social, é também sexual. Né? O investimento desses é libidinal, é uma criança, é um animal. Então Freud vai dizer: há um grau de loucura aqui. O objeto dele é uma criança, o objeto dele é um animal. Então Freud vai dizer: olha só, eles também têm aí um grau de desvio da vida social, tá? E da vida ética. Eles têm um desvio. Eles têm um desvio aqui, aparentemente. Então, eu espero de verdade que essa pequena videoaula de abertura, né, e dessa imersão que nós vamos ter ao longo desse ano, nós iremos estudar aí é, 5 livros, né? Eu espero que assim nós venhamos a concluir 5 livros, é, que possamos ter uma percepção desse universo sexual à nossa volta. E não ver a pedofilia como algo normal. Não, não, não. Freud vai dizer, tem um grau aqui de loucura e de perversidade. Entre professores, cuidadores de criança, né?
pessoas que sentem atração por animais, vaca, cavalo, égua, galinha, cachorro. Freud vai dizer, há um grau de loucura ali e também de perversidade e desvio ético e social. Então, gente linda, feliz ano novo para vocês. Qualquer dúvida sobre essa pequena videoaula, por favor, traga para o grupo, vamos discutir. E feliz 2026 para todos vocês, meus queridos alunos. Muito obrigado e nos vemos aí na próxima videoaula.